Atenção, alunos, alunas, aqui é o professor Emanuel e agora a gente vai para a nossa segunda aula de artes. Bem, a nossa aula de hoje vai falar do capítulo 2 do livro, lembrando que nós estamos usando o livro de artes, onde a gente vai tratar das artes cênicas, tempo e espaço. Vai da página 34 à página 55, então fique atento para as explicações que vocês vão ver aí, que vai tratar de todas essas páginas, tá bom? Então fica atento para a nossa aula de hoje. E o livro também traz na primeira página da nossa novo capítulo essa imagem, que é fonte de um ator na companhia jogando no quintal durante a apresentação em Ribeirão Preto, São Paulo, Rio de janeiro de 2016. Observe como a plateia parece estar conectada ao palhaço da mesma forma que ele está se dirigindo ao público. Essa relação só é possível porque artistas e público estão compartilhando o mesmo espaço e o mesmo tempo. E é o que acontece hoje em dia nas artes, essa mistura de plateia com os próprios atores. Eles entram dentro da cena, eles convidam a plateia para participar, e aí faz essa interação onde se torna tudo um único espaço e um único público artístico e uma única arte. O teatro, o circo, a ópera, a dança e mesmo shows e concertos musicais, apesar de serem formas de apresentação diferentes, têm sempre alguma característica em comum. Para se assistir a apresentações artísticas como essas, normalmente as pessoas saem de suas casas, dirigem-se a um determinado lugar, está na presença dos artistas. Da mesma forma, os artistas se preparam durante muito tempo, ensaiam, pesquisam, estudam e praticam suas habilidades para, no dia, horário e local estabelecidos, estarem na presença do público. Refletir sobre a relação de tempo e de espaço, localização, as artes cênicas que são teatro e performance, entre outras, o que chama a atenção é o acontecimento cênico, isto é, o evento no qual artistas e públicos compartilham o mesmo local durante o mesmo período. Essas artes, por estarem fortemente ancoradas em uma mesma coordenada temporal, espacial, têm como importante característica ser temporário. Quando você assiste a uma peça de teatro, a uma apresentação de circo ou a um espetáculo de dança, você está compartilhando um momento único que não voltará a se repetir, mesmo que haja outra apresentação no dia seguinte ou que a apresentação seja gravada e reexibida no vídeo. Nessas artes cênicas há um tempo e um espaço compartilhados entre artistas e público durante a apresentação. Nós vamos começar falando, gente, que arte cênica, ela também pode ser a arte da presença. Isso mesmo. A arte da presença porque é o momento que nós temos o encontro entre o artista e o público. Observe que nós temos aí na imagem uma intervenção urbana cênica em um espaço público. Já imaginou passar pela rua e encontrar essas pessoas fazendo essa apresentação? E aí? Você passa, olha, estranha e vai embora? Você para e observa, participa, interage com os artistas? Ou você nem o nota, pensa que é gente doida, maluca, que colocou o balde no meio da rua e começou a jogar água nas pessoas enquanto o trânsito estava parado? E aí? O que você vai fazer? É isso aí. No teatro, nós também temos essa arte da presença. É a presença do espectador que vai fazer com que a arte seja ou não apreciada.
Então, gente, o teatro é como a arte também do convívio. O teatro é o momento em que os atores, os técnicos e o público estão juntos no mesmo lugar e tempo e compartilhando uma experiência única que não se repetirá. Para um artista argentino, Jorge Dubat, teórico e crítico teatral, ele dizia que o teatro era também, como se estivesse referindo à dança, o circo, a performance e etc. O teatro é visto como uma reunião territorial de corpos, porque nós vamos ter diversos artistas fazendo parte de todo o trabalho que envolve o teatro. E para isso, nós também temos como ponto importante aí os locais. Os locais onde podem ser apresentadas as artes cênicas podem variar. Desde casas de espetáculos com palcos e com plateia, todo mundo arrumadinho, até mesmo no circo, com os picadeiros e as arquibancadas, e ainda nas ruas, nas praças da cidade, dentro das escolas, nos mais variados tipos de espaço. Nós temos aí um desses exemplos, que é o Teatro da Vertigem em São Paulo, que faz muito sucesso. Vale a pena conferir. Vou colocar aí o link na descrição do nosso vídeo para que vocês possam dar uma olhadinha, tá? Nesse formato de teatro, nós temos uma maior proximidade do público com os artistas. Essa é uma característica muito presente nas artes cênicas. Tá? É também uma maneira de promover uma relação diferenciada com o público e mexer nas estruturas mais tradicionais da relação entre tempo e espaço nessas artes. Então, gente, esses artistas, eles vão interagir com as pessoas que passam por esse túnel em São Paulo. Elas vão passando, os artistas vão fazendo a encenação e muitas vezes demoram a perceber que estão ali passando diante dos seus olhos artistas, interpretando seus papéis. Um outro trabalho bem interessante é o trabalho do encontro entre os espectadores e os atores. Esse tipo de trabalho foi muito realizado, e é realizado, na verdade, pela proposta do trabalho do teatro solo, do diretor argentino Matías Umpierres. Ele faz intervenções artísticas em diversos locais espalhados pelo mundo e pensadas para apenas um espectador assistir. Isso mesmo. Você tem todo um trabalho, ensaio, preocupação com as câmeras, com a luz, com o som, apenas para um só espectador. A proposta é a de tirar o espetáculo de um lugar definido e o fazer público, deixar de ser coletivo, tornando o espetáculo individual, onde esse mesmo indivíduo pode participar ativamente nas cenas. Então, nesse formato do trabalho realizado aí por Dubat, nós vamos ter, um teatro experimental. Nesse tipo aí de material, então ele faz aí a encenação, coloca lá o espectador para participar de forma aleatória, e depois, do resultado todo feito, de como foi a finalização aí do trabalho do teatro, aí sim nós vamos ter aí a preocupação de perguntar, de buscar aí a autorização por parte dessa pessoa, se pode ou não fazer a publicação dos vídeos. Esse trabalho também é bastante interessante, vou deixar um link aí para que vocês possam dar uma olhadinha, no formato desse teatro também. E é interessante a gente perceber como é a questão do espaço, da arquitetura, do teatro, ela muda na nossa cabeça, tá? Aí coloquei para vocês uma imagem aí do formato de um teatro, tá? Então, nesse formato, nessa planta que nós vemos aí do pavimento do teatro, nós temos aí a parte central, aonde é destinada ao público. Temos aí a região das poltronas, onde nós temos a organização aí, das pessoas
de forma que elas consigam ver o palco. Temos o palco, que é esse espaço aí retangular mais amplo, aí separado da plateia. E ainda observamos aí que na planta artista e público estão bem distantes, né? Eles ficam em espaços diferentes, certo? Então, é bem diferente a organização de uma forma de teatro na rua, do formato de teatro, como a organização do teatro solo, aonde o teatro solo ele pode acontecer em qualquer espaço, né? Como nesse vídeo aí que vocês vão ver, a performance aí dos artistas e do espectador, ele se dá em um prédio abandonado, né? Então, não tem o formato como costuma aparecer nos formatos de teatro originais, tá? Então, mais abaixo nós vemos aí a imagem do Teatro Castro Alves em Salvador, na Bahia, né? A parte de dentro do teatro, então a parte do espaço aí da plateia, né? Do espaço onde vai ser as apresentações, as encenações, e os espaços que vão estar atrás aí vão ser os espaços dos artistas, né? Que vão trabalhar para que essa encenação aconteça. Mais uma vez aí a imagem aí do Teatro Castro Alves, porém da parte externa, né? Então, vários são os formatos, os modelos que nós temos, né, de teatro hoje em dia. E agora, gente, eu gostaria aí de reforçar para vocês outras questões que não da estrutura física, mas da forma de organização das pessoas, dos personagens aí que fazem parte, né, da composição realmente da dramaturgia. Agora vamos falar um pouco sobre a dramaturgia, que vai misturar realidade com ficção. Isso mesmo. Então, hoje em dia, os atores, as atrizes já não querem mais aquela apresentação teatral onde eles apenas, né, vão dar as falas, né, as ações dos seus personagens para o público, pronto, e saiu, tá? Então, na cena, o personagem ele se dirige ao público, mas ele se dirige intencionalmente, provocando o público, tá? Então, o teatro moderno hoje ele tem essas novidades, tá? A personagem, por exemplo, aqui dessa peça, a peça chamada Por Elise, ela sai da caixa preta do palco e começa a falar com os espectadores sobre aquilo que está acontecendo ali, trabalhando sobre essa divisão do palco, onde se realiza a cena e também a plateia. E ela vai fazendo isso, olhando e falando diretamente com propósito, né? Então isso faz com que o público ele pode ficar em dúvida se a atriz está dizendo realmente as suas próprias palavras ou se são as palavras da personagem da peça que ela teria memorizado e estaria representando. Então, nesse caso aí da peça Por Elise, a atriz interpretou esse papel, né? E ela era a dramaturga da peça. Então, ela se dirige ao público e vai fazendo esse jogo entre realidade e ficção que torna mais curioso, mais engraçado, né, assistir à apresentação, certo? Então, a dona de casa, a atriz aí de vestido que vocês veem na cena, essa atriz de vestido vermelho aí, ela quem vai sair, né? Ela para a cena, sai da cena aí da história e vai, né, conversar muitas vezes com os espectadores com relação a alguma questão específica da fala, dos acontecimentos que ela está vivenciando. Bom, então, gente, se nós já temos hoje em dia nas artes cênicas
formas de apresentação diferentes, onde nós temos novas relações entre os artistas e a plateia que está presente, assistindo, acompanhando, por que também não ter, né, mudanças aí com relação ao espaço? Então, nós temos também diferentes formas aí de fazer essas encenações em espaços diferentes e também em tempos. Tá? Um desses exemplos é esse da Companhia Las Bruxas de Porto Alegre. Tá? Essa companhia trabalha com libras e com audiodescrição em suas apresentações. Notem que a gente tem aí um espetáculo voltado para crianças, um espetáculo chamado Filó de Bolso, a menina do cabelo vermelho, e procura trabalhar com temas que tratem das diferenças socioculturais. Tá? E eles aproveitam isso para investigar, né, quem são as pessoas do público que não enxergam, que não ouvem. Né? Então, como é que você vai para um teatro ouvir e ver se você não pode, se você não tem essa condição? Então, esse grupo aí de artistas, eles se propõem a fazerem apresentações que sejam destinadas para todos, porém que essas pessoas com deficiência tenham acesso, conheçam essas apresentações. E para isso, eles trabalham com diferentes materiais, trabalham com tecidos de textura, eles trabalham com audiodescrição, eles trabalham fazendo com que esse público perceba essa dinâmica que está acontecendo em cada uma das cenas. Né? É tanto que a atriz ela utiliza um microfone sem fio para amplificar a sua voz, né? Para que ela possa ser ouvida em diferentes espaços abertos. Então eles fazem uma espécie de varal, estendem ali os tecidos e geralmente fazem pátios de escolas, de praças, entre outros, né, lugares, né, sem necessariamente ser, né, um teatro organizado, com arquibancada, tudo mais, tá? Então, são de maneiras diferentes que nós temos e que nós podemos exercer essas apresentações cênicas também, tá? Respeitável público, vamos começar agora a falar um pouco sobre a história do circo. Você conhece um pouco de como tudo isso começou? O circo é um espetáculo artístico itinerante que leva a cultura onde muitas vezes nem o Estado chega. Vemos os circos de hoje com suas cores e números incríveis, mas não foi sempre assim. O circo moderno surgiu com apresentações acrobáticas com cavalos. Eram arenas sem qualquer cobertura e seu formato circular era para facilitar as acrobacias em cima dos cavalos. Esse era o circo de cavalinhos. Até que o inglês Philip Astley teve a ideia de incorporar outras atrações ao espetáculo, como malabarismo, palhaços, saltimbancos. Eram artistas de rua que faziam apresentações ao chapéu. Passava-se o chapéu e cada um contribuía com o que podia. E esse circo tinha um grande problema. Toda vez que chovia, não tinha espetáculo, porque não tinha nada cobrindo o espaço das apresentações. Foi então que nos Estados Unidos, eles colocaram a lona em cima do circo, o que nos remete aos circos de hoje em dia. A chuva já não era mais um grande inimigo e as condições climáticas já não atrapalhavam mais o espetáculo. O circo também era um lugar de apresentações bizarras. O teatro e apresentações musicais também eram espetáculos apresentados no circo. Afinal, o circo veio antes da televisão e esse era um espaço bem propício para apresentações artísticas. E teve também um momento em que o circo era um zoológico ambulante, com apresentações
apresentações de elefantes, tigres, ursos. Aqui no Brasil, esse circo foi muito popular, como o Circo Beto Carreiro, que viajava muitas cidades, mostrando habilidades dos animais treinados e adestrados. Às vezes, acontecia acidentes com os animais. Afinal de contas, ninguém perguntou para o elefante se era essa a vida que ele queria. Perguntou, senhor elefante? Para proteger os animais, esta prática está proibida no Brasil e o circo precisou se reinventar. Parecia que o circo não ia resistir, mas então apareceu uma outra modalidade de circo, o circo do humano, que buscava apresentações artísticas com grandes habilidades físicas, muitas vezes trazendo ex-ginastas, como é o caso do Circo du Soleil. O circo tradicional, que era uma grande família circense, passada de pais para filhos, de geração para gerações e gerenciados pela própria família, passou a buscar talentos em diversos lugares. Foi perdendo um pouco da sua tradição familiar. Muitas escolas de circo passaram a surgir. E até a escola formal trouxe o circo para o seu interior, muitas vezes ligada à aula de educação física e de arte. Neste momento, o circo continua em transformação, cada vez mais tendo que inovar para continuar existindo e sendo relevante na era tecnológica que nos encontramos. A Vida Começa pela Memória é o espetáculo que traz a companhia Intérpretes Independentes. A montagem contemplada com o prêmio Funarte de Dança Klaus Viana é resultado de uma pesquisa sobre a memória e como ela compõe identidades e conecta pessoas. O espetáculo mistura teatro e dança e tem estética inspirada na obra do fotógrafo tcheco Jan Saudek. Pensar que a vida começa pela memória vem muito... Eu e a Rafaela, nós temos mais de 30 anos, eu mais de 40. Então, e é engraçado que você chega nessa fase da vida, você olha para trás, né? E você não tem muito como desvincular tudo aquilo que você viveu, né? Todas essas experiências e dizer, a partir de agora, você está diferente, você está mais íntegro no sentido de integral, né? Você está mais maduro. Então, eu acho que a vida começa pela memória nesse sentido. Você se vale desse conjunto de memórias, né, que você carrega na tua existência, que agora elas são abstrações. E você se vale disso para você continuar caminhando. Importante no nosso processo de criação é o discurso da cena. E todos os elementos que estão inseridos nele, texto, movimento, cenário, iluminação, figurino, tudo isso ele está em prol do discurso. Então tudo está inserido nessa memória. Por exemplo, a cenografia do espetáculo é uma rede de pesca que circunda toda a área cênica, como a grande teia da memória, utilizando uma estética de um fotógrafo tcheco chamado Jan Saudek. Essa questão pornográfica, erótica, poética, que a estética dele traz, o trabalho dele traz, então isso é muito presente dentro do espetáculo. Coreografia é um termo que a gente procura não usar dentro da companhia, porque a companhia ela tem um processo de criação, né, que o Ricardo tem como base,
e que para que a gente consiga ter esse diálogo, para que a gente consiga discursar, a gente trabalha com texto de movimento, né? Cada vez menos a gente trabalha com o termo coreografia, embora a gente saiba que coreografia são sequências de movimentos que vão falar alguma coisa, né? O cavalo marinho é uma forma de expressão que desenvolve a dança, o teatro popular de máscaras, a música, a poesia, a louvação, o ritual e o canto. Com variados sotaques, trata-se de uma tradicional brincadeira brasileira que conta muitas histórias sobre o cotidiano, real e imaginário do universo canavieiro. Neste inventário, identificamos 12 grupos ativos localizados na zona da Mata Norte de Pernambuco e na cidade de Pedras de Fogo, na Paraíba. Cada grupo possui cerca de 20 participantes e a brincadeira, que acontece geralmente à noite, tem duração em média de 6 a 8 horas, finalizando com a barra do dia. Seus brincadores rememoram que o cavalo marinho nasceu nas senzalas, entre os negros escravos que vieram da África. A música do cavalo marinho tem como base o canto, chamado de toada, e duas formações instrumentais: a rabeca, o pandeiro, a bage ou reco e o ganzá, ou o bombo, o ganzá e a rabeca. Este conjunto de músicos denomina-se banco. Seu nome deriva do banco longo de madeira, sem encosto, onde os músicos se posicionam ao iniciar a brincadeira. No banco, a rebeca ou rabeca, além das vozes, é o instrumento melódico no cavalo marinho. Para se realizar a brincadeira do cavalo marinho, é preciso munir-se de muitos saberes e fazeres. Brincadores, mestres e pessoas da comunidade produzem tudo o que ali se presencia, desde os artefatos e roupas até os instrumentos musicais. Tudo feito para o cavalo marinho acontecer. De movimentos rápidos, vigorosos e fortes, as danças do cavalo marinho revelam no corpo do brincador as formas do trabalhador rural, chamadas de trupé, tombo, pisada, carreira, rasteira e tesoura. O brincador se posiciona com a base baixa, os joelhos flexionados e o agrupamento de energia no centro do corpo. A dança se faz em conexão com a terra e, ao mesmo tempo, de forma leve e ágil. Praticam a dança do magui, ou também chamado de mergulhão, a dança dos arcos, a dança do São Gonçalo, o baile das baianas e a dança de cada figura. As figuras, nome dado aos personagens do cavalo marinho, são as grandes narradoras das histórias do brinquedo. Inspiradas no cotidiano dos brincadores, elas trazem para a cena o universo canavieiro. Podemos encontrar o Nego Mateus, o Nego Bastião, a Catirina, o Caroca, o Ambrósio, a Véia do Bambu, o Vila Nova, o Hora Viva, o Liberá, entre outras tantas. São cerca de 70 figuras que trazem diálogos, loas ou toadas. Além destes personagens, o brinquedo apresenta a ema, o cavalo, o boi, entre outros animais também chamados de bichos. A religiosidade no cavalo marinho está presente de duas maneiras. Uma cristã, numa festa que louva o divino Santo Rei do Oriente, e outra na espiritualidade do culto da Jurema Sagrada. O momento da estrela
realizado em todos os brinquedos, simboliza a presença de Jesus Cristo na celebração do ciclo natalino, período tradicional de realização do cavalo marinho. As figuras do caboclo de Arubá e do caboclo de Pena, praticadas em alguns grupos, trazem para o terreiro a Umbanda. O registro do cavalo marinho como patrimônio nacional vem legitimar a memória e a identidade do grupo social em que está inserido. Reconhecido como um bem cultural comum em sua região, vida e arte se misturam em uma infinidade de elementos dentro do brinquedo. Com raízes do passado escravista, o cavalo marinho demanda a preservação de suas características originais, ao mesmo tempo que convive com as transformações trazidas pela avalanche da cultura de massa e pelo contato com a arte espetacular. Hoje, o brinquedo avançou suas fronteiras, já ganhou o Brasil e o mundo. É, de fato, um patrimônio imaterial do povo brasileiro. Um bem cultural comum que precisa cada vez mais ser valorizado para que novas gerações possam, junto dele, se divertir e contemplar uma singular forma de viver a arte e de reinventar a vida. Então tá aí, pessoal, a explicação do capítulo 2, tá? Do livro de artes, tá? Então vamos lá para as questões. As questões estão também no livro. Então vocês vão copiar as questões do livro no caderno. São as seguintes páginas. Lembrem que vocês têm que colocar o nome de vocês, a turma de vocês e o turno e entregar essa atividade na escola. Vamos lá. Você vai fazer a atividade da página 35, a questão de 1 a 5. Então é a questão 1, 2, 3, 4, 5. A página 47. Você vai ler a página 47. Lá embaixo tem uma pergunta que você vai responder. Mas para isso você tem que ler a página. Página 54, das questões de 1 a 4. Então é a questão 1, 2, 3 e 4 que você vai ter que responder. E a página 55, tem uma questão lá que você também tem que responder. Então são essas as atividades que vocês têm para fazer no caderno. Vocês vão depois arrancar essas páginas, levar na escola e entregar lá para a coordenação, para que a gente possa corrigir e depois dar nota, tá bom? Então é isso aí. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer atividade. Valeu!